Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa série de estudos, os mistérios ocultos do Salmo de número 91. E hoje é o dia 2 e, consequentemente, vamos destrinchar aí o verso de número 2. E antes de começar, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder o restante dessa série sobre os mistérios do Salmo de número 91. Ontem no verso 1 nós falamos sobre habitar, que vem da raiz hebraica yoshev, que significa morar, permanecer, fazer morada fixa. Nós entendemos que o segredo está em viver no esconderijo, e não apenas visitar, não apenas passar um final de semana, não apenas ser simpatizante do evangelho, não apenas visitar a presença, mas ser firme. E hoje o salmista ele dá um passo além disso. Além do lugar secreto, ele também ergue a voz dele. Ele sai da intimidade para a declaração, porque a fé não é silenciosa, ela fala. E vamos ver o que ele fala no verso de número 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele começa trazendo uma raiz hebraica omar, que significa direi, proclamarei, confessarei. Não é um pensamento, é uma confissão. Quem realmente habita em Deus, ele não fica calado, ele declara o que ele crê. Você precisa entender que há poder nas palavras que nascem da presença de Deus. E esse é o mistério do verso de número 2. Primeiro você habita, depois você declara. Primeiro você se esconde, depois você se levanta com autoridade. A gente não pode pular etapas. A intimidade, ela produz convicção. A convicção, ela gera declaração. E essa declaração libera a proteção. É por isso que o salmista diz Omar la Adonai, que significa direi do Senhor. E a segunda palavra é la Adonai, ou ao Senhor. Aqui o salmista ele não está falando de um Deus distante, mas de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus pessoal. Essa expressão Adonai significa Senhor, dono, soberano. Ele é aquele a quem pertencemos e diante de quem nós dobramos a nossa vontade. Quando o salmista ele diz Omar la Adonai, ele está direcionando a sua declaração ao dono de tudo. Ele não está falando aqui com vento, ele não fala com medo, ele fala ao Senhor, ele fala com o Senhor. A adoração verdadeira, ela sempre tem um destinatário certo, guarde isso. É no trono, não no caos, que ele fixa o olhar. A voz dele não se ergue para reclamar, mas para reconhecer. Senhor, tu és o meu refúgio. Ele não está tentando convencer Deus, está lembrando sua alma de quem Deus é. E toda vez que você declara La Adonai, você realinha o coração com o reino. Porque dizer Senhor é o mesmo que dizer eu confio na tua soberania. E quem reconhece o senhorio, experimenta também o descanso. O segredo é simples. Quem chama a Deus de Senhor não vive dominado pelo medo. A terceira palavra é matzi, ou meu refúgio. Deriva da raiz hebraica chassar, que significa buscar abrigo, esconder-se para ser protegido. Não é um esconderijo de fuga, mas um lugar de confiança. Deus não é o esconderijo do medo, ele é o esconderijo da fé. O salmista chama Deus de meu refúgio, porque ele aprendeu que a segurança não está fora, a segurança está dentro dele. Matzi fala de dependência, rendição e descanso. Quem diz, tu és o meu refúgio, ele está entregando o controle. Ele está dizendo, eu me escondo em ti e não nas minhas estratégias. Isso é forte, tá? A presença se torna abrigo e o altar
se torna morada. Quando o inimigo te percebe, Deus se torna o abrigo que o inimigo não pode acessar. Matzi é o lugar onde a alma se refaz, onde o medo perde a força. É a certeza de que há um esconderijo dentro da presença. E quando você declara isso, o inferno entende que você não está sozinho. Você está coberto, guardado e protegido por aquele que é o teu refúgio eterno. Agora o salmista continua dizendo, Metsudat, que significa e minha fortaleza. Vem da raiz hebraica Metsudat, que significa castelo, torre alta, muro de defesa. Deus é mais do que um abrigo. Ele é uma estrutura de proteção. Enquanto o refúgio é o lugar onde você se esconde, a fortaleza é o lugar que impede o inimigo de te alcançar. Em tempos de guerra, os exércitos corriam para Metsudat, porque ali ninguém os tocava. O salmista está dizendo, Deus é o meu muro, é a minha defesa, é a minha segurança permanente. Quem tem uma fortaleza espiritual não teme ataques externos, porque o próprio Deus se torna um muro ao seu redor, um muro ao redor dos justos. O inimigo ele pode até gritar, mas não pode atravessar. Há coisas que só a fortaleza do Espírito consegue bloquear. Quando você declara o Metsudat, você está afirmando, nada me abala, porque o Senhor me cerca. Essa palavra ela traz sentido de altura espiritual, lugar onde o inimigo não te alcança. E quando Deus ele é a tua fortaleza, o medo perde poder e a fé ela ganha voz. Você não vive exposto, você vive cercado pela graça, porque Deus ele não apenas te esconde, ele também te defende. A próxima palavra é Elohai, que significa meu Deus. Ela é formada por Eloar e Ai. Eloar significa Deus, Ai significa meu. Essa expressão ela carrega intimidade. O Deus do universo se torna meu Deus pessoal. O salmista ele não fala de um Deus coletivo. Ele fala de um Deus que o conhece no secreto. Elohai é um relacionamento mais íntimo. É dizer, ele é o Deus da minha história. Ele é o Deus da minha dor. E ele é o Deus também da minha vitória. Cada vez que você chama Deus de meu, o céu se aproxima de você. O nome dele se torna abrigo. E o olhar dele te envolve. E a voz dele te guia. Ele não é uma religião, ele é uma aliança. Elohai é o nome que nasce no coração de quem provou fidelidade. Deus ele não é apenas um conceito. Ele é uma experiência viva. É por isso que o salmista não apenas crê, o salmista também se relaciona. E quem tem esse nível de intimidade não se abala com o tempo e nem com as circunstâncias. Elohai é a expressão de quem diz, eu pertenço a ele. Ele cuida de mim. E por fim o verso termina com Eftashbu, que significa nele confiarei. Essa raiz vem da expressão hebraica batat, que significa confiar, descansar, se sentir seguro, sem medo. É uma confiança que não precisa entender para descansar. O salmista aprendeu que fé não é a ausência de luta, é presença de confiança. Então, Eftashbu significa eu me apoio totalmente em ti. Você se lançar nos braços de Deus como quem salta no abismo e sabe que será sustentado. Essa confiança é fruto do relacionamento íntimo do verso 1 e da confissão do verso 2. É como se o salmista dissesse, eu já provei o refúgio, já conheci a fortaleza, agora eu descanso. Confiar é repousar na certeza de que Deus nunca falha. É parar de lutar com as próprias mãos e deixar Deus lutar por você. Eftashbu é a canção da alma que se rendeu. E quem confia, vive em paz. Porque quando o coração descansa, o céu, sem dúvidas, vai trabalhar. O verso 2 é a declaração consciente. Depois de habitar, o salmista fala. E ele fala com muita convicção.
Ele chama Deus de refúgio, Matzi, de fortaleza, Metsudat, e de Deus pessoal, Elohai. E termina dizendo, Evtatbu, nele confiarei. Tudo isso forma um retrato de um coração que vive o que declara. É um convite para nós hoje. Habite, declare e confie. A proteção para quem fala a verdade com fé. Há poder na voz de quem vive na presença. O Salmo 91 não é um escudo mágico, é uma aliança viva. Deus é refúgio para quem o busca, fortaleza para quem o confessa e é paz para quem crê nele. Então levante sua voz e diga, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele confiarei. Omar Lahadonai Matzi, o Mesdat Elohai Evtatbu. Essa é a declaração de quem encontrou descanso em Deus. Essa é a declaração dos que habitam na sombra do Altíssimo. E essa também é a voz dos que sabem. Deus é o abrigo que nunca falha. Se essa palavra ela falou com você, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando essa série poderosa sobre o Salmo de número 91. Comenta aqui abaixo, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Você já percebeu que cada verso tem um mistério, né? E amanhã vamos mergulhar ainda mais fundo. Que o Deus do refúgio, da fortaleza e da confiança renove a sua fé hoje. E se lembre, hein? O esconderijo é o lugar de intimidade e a confissão é o lugar de autoridade. Se você habita e declara, Deus age poderosamente na sua vida. E a sua voz vai se tornar o som de uma vitória. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, que o Deus de Jacó, que o Deus do refúgio te cubra e te guarde nesse dia. Em nome de Jesus.